Bezerra Hashem, Daf Chav Gimel da data de Unidade. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Aleichem. Estamos Daf Chav Gimel na terceira linha de cima, Ravacha Berederava Matnela. Então está se tratando aqui da Gzerah Shavah. Então, a gente viu uma opinião, como é que se interpreta a Gzerah Shavah, vamos ver outra opinião agora. Vamos entender melhor tudo isso. Então, fala o sábio, Mishmei de Rabi Elazar, em nome de Rabi Elazar, Lekula, facilitando mais a interpretação da Gzerah Shavah. Ou seja, Kol Gzerah Shavah, She'ena Mufna, Kol Ikar, Lemedim Umeshivim. Então, Gzerah Shavah. Temos dois trechos na Torá, por exemplo, que usam o mesmo termo. Então, primeira situação é que esses termos, esse mesmo termo dos dois trechos, não estão sobrando, são necessários para o sentido do trecho. Então, Enamufna, o que se faz? Lemedim Umeshivim, fala essa opinião, a gente pode interpretar essa Gzerah Shavah, ou seja, aplicar leis de um trecho para o outro, mas isso é só se não temos nenhum raciocínio contra isso. Ou seja, não temos motivo para diferenciar entre os trechos, podemos interpretar assim e passar a lei de um caso para o outro. Mufna mitzad echad. O que acontece se em um dos trechos a palavra, o termo, não está sobrando, no outro trecho está sobrando? De Rabi Ishmael lemedim ben meshivim. Conforme Rabi Ishmael, vamos interpretar a Gzerah Shavah, mesmo se tem um raciocínio lógico contra isso. Por exemplo, tem o trecho A e o trecho B. Usam o mesmo termo. No trecho A, essa palavra não está sobrando. No trecho B, sim. Fala Bishmael, podemos interpretar a Gzerah Shavah. Mesmo se tem um raciocínio lógico contra essa associação. De Rabanan, Lemedim Umeshivim. Conforme Chachamim, podemos interpretar a Gzerah Shavah, mas isso é só se não tem um raciocínio contra isso. Se tem um raciocínio contra isso, não se interpreta a Gzerah Shavah. Mofnamit Mishnei Tzadim. Se nos dois trechos o termo está sobrando, então é uma Gzerah Shavah mais forte. Deverá kol lemedim ben meshivim. Todos vão concordar? Podemos interpretar a Gzerah Shavah, mesmo contra um raciocínio lógico. Então, de Rabanan, mai kaber mufna mitzad echad, leishena mufna kol ikar. Chamim falaram a mesma coisa, tanto num caso que os dois termos não estão sobrando, quanto num caso que um dos termos está sobrando. Então qual é a diferença? Então explica. Nafkamina, echad emashkanchat la mufna mitzad echad, veishena mufna kol ikar. Velav lehai itlei pircha, velav lehai itlei pircha. Shavkina, sheena mufna kol ikar, vegamrina mufna mitzad echad. Explica o seguinte. Por exemplo, temos o trecho A e o trecho B. Usam o mesmo termo, então tem uma Gzerah Shavah. Mas, nos dois trechos, esse termo, essa palavra, não está sobrando. Isso é entre o trecho A e o trecho B. Então, tem um outro trecho. Tem o trecho C também, que também usa esse termo. No trecho C, essa palavra está sobrando. Então a questão é, será que a gente vai aplicar as leis do trecho B para o trecho A? Ou do trecho C para o trecho A? Então, o trecho A e o trecho B tem esse termo que não está sobrando, mas o trecho C tem esse termo que está sobrando. A questão é, qual Gzerah Shavah a gente vai falar? Então, fala a Gemara, vamos dar prioridade ao trecho A com o trecho C, porque no trecho C está sobrando essa palavra. Vamos aplicar as leis do trecho C para o trecho A. Não do trecho B para o trecho A, porque no trecho B a palavra não está sobrando. Mas isso é só se não tem raciocínio lógico contra essa interpretação. Ou seja, a gente vai aplicar as leis do trecho C para o trecho A, porque o trecho C tem esse termo sobrando, mas a gente só vai fazer isso se não tem um raciocínio contra essa interpretação. Não temos motivo para diferenciar entre os trechos. Vamos voltar ao que a gente viu ontem. Vimos de Rabi Meir, a gente vai ver mais agora. Quando a mulher dá à luz a um feto, então a gente já sabe, a mulher tem a impureza do parto, tumat yoledet. Para Rabi Meir, se a mulher dá à luz a algo que parece um animal ou um pássaro, também tem a impureza do parto. Mas se a mulher dá à luz a algo que parece um peixe, não tem. A Gemara perguntou por que não. A Gemara disse que tem uma Gzerah Shavah
entre o homem, a criação do homem, que fala Vayitzer, e a criação do animal ou do pássaro, que também fala lá o termo Yetzirah. Já no caso do peixe, não tem esse termo sobrando, tem o termo Vaivra, que não está sobrando. O Vayitzer do homem e o Vayitzer do animal estão sobrando, então vamos fazer essa Gzerah Shavá. Mas o Vaivra do peixe não está sobrando. Então não vamos interpretar a Gzerah Shavá. Então a pergunta da Gemara é, que acabamos de falar, se tem o mesmo termo nos dois trechos, e um dos termos está sobrando, fazemos a Gzerah Shavá, a não ser que tenha um raciocínio contra isso. Aqui o termo Vayitzer do homem está sobrando. O Vaivra, que significa a mesma coisa, no caso do peixe não está sobrando. E falamos antes que a gente não vai interpretar essa Gzerah Shavá. Então tem que ser porque tem um raciocínio lógico contra isso. Se não tivesse um raciocínio lógico contra isso, fazemos a Gzerah Shavá. Então, qual é o raciocínio lógico contra dizer isso? Que quando a mulher dá à luz a um peixe, algo que parece um peixe, por que não dizer que ela tem a impureza do parto? Como o homem. Então é o seguinte, tem um raciocínio lógico contra isso. Você não tem como falar, assim como se a mulher dá à luz a um ser humano, ela tem a impureza do parto, assim também se ela dá à luz a algo que parece um peixe. Porque o ser humano tem mais a ver com impurezas, tem como se impurificar mesmo em vida. O animal não, um peixe não. Então, você não pode falar que uma vez que eu vejo que tem impureza do parto se ela dá luz a um ser humano, assim também no caso de um peixe. Por que não? Tem uma diferenciação clara entre os dois. O ser humano tem muito mais a ver com impureza do que os animais. Então, no caso de um animal normal, doméstico, selvagem ou pássaro, existe a impureza do parto. Se a mulher dá à luz algo que parece isso, que tem impureza do parto, porque o Vayitzer, lá do caso do animal, também está sobrando. Então você interpreta a Gzerah Shavá mesmo contra a lógica. Mas no caso do peixe, o Vaivra não está sobrando. Então, uma vez que tem um raciocínio lógico contra isso, como a gente acabou de falar, então não se associa entre os dois. Se a mulher dá à luz algo que parece um peixe, não tem impureza do parto. Falou o sábio, qual é o motivo de Rabi Meir? Porque Rabi Meir fala, se a mulher dá à luz algo que parece um animal ou um pássaro, tem impureza do parto? Por causa do Vayitzer, que está sobrando, então tem a Gzerah Shavá, e se associa entre os casos da criação do homem e a criação do animal ou do pássaro, mesmo contra o raciocínio lógico. Como a gente falou do caso do peixe, o Vaivra não está sobrando, então uma vez que tem um raciocínio lógico contra isso, não se interpreta a Gzerah Shavá. Amar Rabi Ami, ela meata, fala Rabi Ami perguntando, Amaperet mudhar imot me'alida. Se a mulher dá à luz a algo que parece uma montanha, ou seja, um volume de pele que parece uma montanha, deveria ter a impureza do parto. Por quê? Porque a Torá também usa o termo Yotzer de Vayitzer, mesma coisa, Yetzirah, no caso da montanha. Deveria ter a impureza do parto. Amalei falou, sabe o que não? Harmi Kamapat. Eveni de Kamapat. Algo shikri. É verdade, a Torá usa o termo Yotzer no caso da montanha. Mas a mulher não deu à luz a uma montanha, deu à luz a um volume que parece uma montanha, não é uma montanha. Então não tem nada a ver com a impureza. Ela meata, uma peretruach teimot me'aleida. Pergunta, se a mulher perdeu a gravidez e saiu um volume de pele com ar dentro, ruach, deveria ter a impureza do parto. Uivelemrabo briakadam, porque também a Torá fala boreruach, dirtivo boreruach, no caso nessa situação, então deveria ter a impureza do parto. Se você for falar, esse boreruach não está sobrando. Tem um sentido aqui, que Hashem criou o ruach. Então, se não está sobrando, não se interpreta a Gzerah Shavá contra a lógica. Falou que não. Está sobrando. Esse boré, essa palavra, está sobrando, porque a Torá poderia falar Yotzer Arim Veruach. Por que falar o boré ruach? Então, essa palavra boré está sobrando. Então, por que não fazer essa Gzerah Shavá? Assim como se a mulher dá à luz a um ser humano tem impureza do parto, se ela dá à luz a esse ruach, esse volume de pele com ar dentro, deveria ter também.
Amalei, falou o sábio, Danin divrei Torah me divrei Torah, Ben Danin divrei Torah me divrei Kabbalah. Explica, existe uma Gzerah Shavá entre trechos do Humash. Esse passuco, o Borei Ruach, está no Navi, está no livro do profeta. Não se faz uma Gzerah Shavá entre o Humash e o livro do Navi. Continua. Amar Rabi Yochanan falou o sábio. Relutava de Rabi Meir, uma outra explicação da opinião de Rabi Meir. Se a mulher dá à luz algo que parece um animal ou um pássaro, tem impureza do parto. Porque o olho do animal ou do pássaro parece com o olho humano. Já a pupila é redonda como o olho humano. Já no caso do peixe, não. Ela meata, pergunta. Se é assim, se a mulher dá à luz algo que parece uma cobra, deveria ter também a impureza do parto, porque a pupila da cobra também é redonda. Se você for falar que sim, que Rabi Meir vai dizer isso, se a mulher deu à luz algo que parece uma cobra, tem impureza do parto. Porque a Mishnah não fala isso. Porque a Mishnah não menciona a cobra. Ele explica, Itana Nachash, Havamina Benachash ou de Plige Rabbanan, a lei de Rabi Meir. Explica, a Mishnah não quis falar o caso da cobra. Ou seja, se a gente for falar que conforme Rabi Meir, é verdade, se a mulher deu à luz algo que parece uma cobra, tem impureza do parto, a Mishnah não quis falar o caso da cobra. Porque poderia ter uma confusão. Se a Mishnah falasse a opinião de Rabi Meir no caso da cobra, e a gente falasse que Hamim discutem com Rabi Meir, eu poderia pensar que Hamim só discutem no caso da cobra, não no caso de um animal ou de um pássaro. Por que diferenciar entre a cobra e as outras coisas? De Lochtiv Beyetzirah. Aval Be'ema Vechaya Ve'of Lo Plig Dechtiv Beyetzirah. Eu poderia falar o seguinte: Hamim discutem com Rabi Meir só no caso da cobra. A Torá não usa o termo Yetzirah no caso da cobra. Então, por isso poderia pensar, Hamim não fazem essa Gzerah Shavá. Já no caso de um animal doméstico selvagem ou pássaro, Be'ema Chaya Yof, tem o Vaitzer, da criação desses animais, e também eles têm um olho redondo como a pupila humana. Então poderia pensar, no caso do animal ou do pássaro, o Hamim concorda com o Rabi Meir, que tem impureza do parto. No caso da cobra, não. E o motivo que a Mishnah não mencionou isso da cobra é para ficar claro para nós que Hamim discutem com o Rabi Meir também no caso do animal ou do pássaro, mesmo que tenha lá o Vaitzer. Então, fala a Gemara, Ve'aga b'mumim katanela. Como o Rabi Yochanan pode falar, o olho do animal parece com o olho humano? A Mishnah em Bechorot fala que isso é um defeito do animal. A Mishnah fala lá, se o olho do animal parece com o olho humano, é um defeito. E Rabi Yochanan falou que sim parece, normalmente. Explicador Kasha, Rabi Uchma, Rabi Tziria. Explica o seguinte: a pupila do animal parece com a pupila humana, é redonda. Isso que disse Rabi Yochanan. O que disse a Mishnah que é um defeito é o compartimento do olho. O buraco do olho, no caso do humano, é redondo. No caso do animal, não. Se o animal tem o buraco do olho redondo, é um defeito. Rabi Anai Amar, Hailutava de Rabi Meir. Fala Rabi Anai, é uma outra explicação da opinião de Rabi Meir. Por que se a mulher dá à luz a um animal, algo que parece um pássaro, tem impureza do parto? Porque o animal, Be'ema e Chaya, tem os olhos para frente, como no caso do humano. O peixe não tem os olhos para frente, tem os olhos para os lados. Pergunta, o pássaro não tem os olhos para frente, e mesmo assim disse Rabi Meir que tem impureza do parto. Como é que você explica isso? Amar Abaye Bekaria Vekipufa. Fala Abaye, quando Rabi Meir disse isso, que a mulher deu à luz a algo que parece um pássaro, tem impureza do parto, é só se ela deu à luz a algo que parece Karia e Kifufa, ou seja, que são pássaros que têm os olhos para frente. Então, Bechar o Fotló,
se parece com outro pássaro, não tem a impureza do parto? Meitve, pergunta. Rabbi Hanina ben Antignos Omer, fala o sábio. Nirim de Rabbi Meir, bebeimá vechayá. Fala Rabbi Hanina. Faz sentido falar como Rabbi Meir, que tem impureza do parto, se a mulher deu à luz algo que parece um animal doméstico ou um animal selvagem. Vedivrei Chachamim, Balfot. E faz sentido falar como Chachamim, que não tem impureza do parto, no caso do pássaro. Aí eu foto. Sobre qual pássaro se trata aqui? E lema becaria vekipufa, mas na bema vechaya, den olchot lefnem, kesheradam, caria vekipufa, name. Pergunta: se Rabbi Hanina se trata desses pássaros que têm os olhos para frente, então por que diferenciar entre um animal ou esses pássaros? Se o motivo de Rabbi Meir, no caso de animal doméstico ou selvagem, é por causa de ter os olhos para frente como um ser humano, também esses pássaros têm. Por que diferenciar? Porque Rabbi Hanina diria que nesses casos parece como Chachamim. Faz sentido falar que não tem impureza do parto. Ela pshita, bechar o foto. Então o que? Rabbi Hanina se trata dos outros pássaros que têm os olhos para os lados. Aí faz sentido falar como Chachamim, não como Rabbi Meir. O que se entende daqui? Michal de Rabbi Meir, palik bechar o foto. Então se entende que conforme Rabbi Meir próprio, mesmo se o pássaro tem os olhos para os lados, tem a impureza do parto. Por isso fala Rabbi Hanina, isso não faz sentido. O que faz sentido é no caso de pássaros que têm os olhos para frente. No caso de pássaros que têm os olhos para os lados, faz sentido falar como Chachamim que não tem a impureza do parto. Assim que parece. Ou seja, parece daqui então, não como foi dito antes. Que Rabbi Meir próprio disse também nos outros pássaros que têm a impureza do parto. Foi dito antes que não, porque esses outros pássaros têm os olhos para os lados. Não tem prova. Podemos explicar assim essa breta. Rabbi Hanina ben Antignos Omer, fala Rabbi Hanina ben Antignos, Nirim divrei Rabbi Meir, bebeimá vechayá, vehuadin lekaria vekipufa. Primeiro fala Rabbi Hanina, faz sentido falar como Rabbi Meir, que disse que se a mulher dá à luz algo que parece um animal doméstico, ou um animal selvagem, ou um pássaro que tem os olhos para frente, faz sentido falar como Rabbi Meir, que tem a impureza do parto. Vedivrei Chachamim becharofot, sheaf Rabbi Meir lo nechlak imaem, ela bekaria vekipufa. Aval becharofot, modelem. Mas, fala Rabbi Hanina, conforme essa explicação, no caso de pássaros que não têm os olhos para frente, mesmo Rabbi Meir concorda com o Chachamim que não tem impureza do parto. Então, podemos explicar assim, a Braita não tem prova. Beatânia, pergunta de uma outra Braita. Amar Rabbi Elazar ben Rabbi Tzadok. Fala o sábio. Hamapelet min beimá vechayá, lediver Rabbi Meir vlad. A mulher deu à luz algo que parece um animal doméstico ou selvagem. Fala Rabbi Meir, é como um feto humano, e tem impureza do parto. Lediver Chachamim, enovlad. No caso, conforme Chachamim, não tem impureza do parto nesse caso. O Baofot Tibadek. Se o que saiu parece um pássaro, depende. Leman Tibadek. Quando Rabbi Elazar falou isso, falou conforme qual opinião? Que depende do qual pássaro. Então, Lav, Lediver Rabbi Meir, Demar Karia Vekipufa in, Sharofot Lo, deve ser conforme Rabbi Meir, que depende do que pássaro parece. Se parece com pássaros que têm os olhos para frente, aí vai ter impureza do parto. Se parece com pássaros que têm os olhos para os lados, não. Então isso confirma o que foi dito antes. Amaravacha beredravika lo. Fala, sabe que também não tem prova daqui. Tibadek rabanan. Pode ser que esse que depende de qual pássaro, é conforme Chachamim. Explica agora. Ou seja, pode ser que conforme Rabbi Meir, não faz diferença qual pássaro parece. Mesmo pássaros que tem os olhos para os lados. Pode ser. O que disse Rabbi Elazar ben Rabbi Tzadok é que, no caso do pássaro, depende conforme Chachamim. Se o pássaro tem os olhos para frente, aí Chachamim vai falar que tem a impureza do parto. Se o pássaro tem os olhos para os lados, não.
Não tem impureza. Pergunta. O por que eu diria isso? Ou seja, mesmo que Rav Acha falou que não tem prova, mas qual seria o sentido disso? Ele diz que pode ser que isso vai como Chachamim. Por que Chachamim diriam que se o que nasceu parece um animal que tem os olhos para frente, não tem impureza do parto? Já no caso de um pássaro que tem os olhos para frente, tem impureza do parto. Por que no caso de animal que tem os olhos para frente, não? E no caso do pássaro, sim. Fala Rav Acha, podemos explicar isso. Fala Rav Acha que tem algo melhor no caso de um pássaro do que no caso de um animal. Ou seja, o pássaro, além disso que tem os olhos para frente, nesse caso desses dois pássaros, também ele tem as bochechas como um ser humano. No caso do animal, não. Então pode ser que, fala Chachamim, nesse caso sim tem impureza do parto, no caso do animal não. Então, podemos explicar assim, mas não tem prova nem assim, nem ao contrário. Bamine, Rabbi Meir Rabizera. Perguntou Rabbi Meir para Rabizera. De Rabbi Meir de Amar Bema Bemeisha Vlad Mealeu. Que beba havia Kiddushin mal. A gente sabe, se a esposa está grávida de uma menina, o pai tem autoridade de casar essa menina. Pode chegar para alguém e receber o dinheiro do casamento e esse feto está casado. Quando essa menina vai nascer, está casada já essa pessoa. Pergunta então Rabi Meir para Rabizera. Disse Rabi Meir que se a mulher dá à luz a algo que parece um animal, é como um feto e tem impureza do parto, tem as leis do parto e do feto. Então pergunta, o que acontece se esse feto parece um animal e é fêmea? E o pai casou esse feto com alguém. Será que esse casamento se forma ou não? Perguntou Rabizera de Manafkamina. Que diferença isso faz? Leitzure be'achotam. A diferença é a seguinte, com relação à proibição de achot ishto. A gente sabe, o homem não pode se casar com a irmã da esposa. Enquanto a esposa está viva, o homem não pode se casar com a irmã da esposa. Agora, com relação a esse caso, essa mulher está grávida de um feto que parece um animal e é fêmea, e o marido casou esse feto com alguém. Se se forma esse elo matrimonial, esse marido não pode se casar com a irmã desse feto. Se não se forma elo matrimonial, esse marido pode se casar com a irmã do feto. O que você quer me falar? Que esse feto que parece um animal vai sobreviver? Ou seja, o elo matrimonial só vai se formar depois que a menina nascer. Mas essa menina não vai sobreviver. Toda a proibição de se casar com a irmã da esposa é uma esposa que está viva. Se esse feto não vai sobreviver, então é claro que não tem a proibição da irmã da esposa. Então, como a gente vai ver melhor na sequência, isso, o ponto é que esse feto que parece um animal não vai sobreviver. Então, por que Rabi Meir perguntou então? Rabi Meir perguntou, talvez tenha a proibição de se casar com a irmã desse feto, mas de qualquer forma isso não é relevante, o feto não vai sobreviver. Tamar Rav Acha bar Yaakov, ad kan eviu Rabi Meir le Rabizera le de Gihuch velo Gachich. Fala Rav Acha bar Yaakov explicando o que aconteceu lá entre Rabi Meir e Rabizera. Rabi Meir queria que Rabizera risse dessa pergunta. E Rabizera levou a sério, não achou graça, estava achando que era uma pergunta séria. Então isso que aconteceu, mas também Rabi Meir sabia que essa pergunta nem começa. Gufa, vamos voltar ao que a gente acabou de... que a gente leu rápido e não explicou. Amar viu da Amarav, fala viu de nome de Rav. Lo amra Rabi Meir, ela uiro beminom mitkayem. Fala um sábio, quando Rabi Meir falou, quando a mulher dá à luz algo que parece um animal, tem impureza do parto, não significa que esse feto vai sobreviver. Não vai sobreviver. O que disse Rabi Meir é o seguinte, para esse feto ser levado em conta, para ter impureza do parto, tem que ter o nascimento de um feto. Para esse feto ser levado em conta, tem que ser que esse feto sobreviveria no útero de um animal. Digamos que esse feto parece um bezerro. Então, num caso que esse feto sobreviveria
no ventre de uma vaca, então é levado em conta e tem impureza do parto. Se não sobreviveria, não tem impureza do parto. Amar vira midifti, af anana mitania. Falou sábio, assim também parece da Mishnah. Viramos a página. Então fala a Mishnah em Bechorot. Hamaperet kemin beema chayav veof. Deveria bemeir. Então essa Mishnah em Bechorot se trata do primogênito. A gente já viu lá bastante, e a gente sabe já, que tem duas leis principais no primogênito humano. Quando a mulher dá luz a um primogênito homem, então tem a mitzvah de Pidyon Ben, o pai tem que resgatar esse primogênito, e tem outra mitzvah da herança. O filho primogênito recebe porção dupla da herança, recebe o dobro da herança do pai do que o filho comum. Então fala primeiro o que acontece se a mulher dá luz a um primogênito, mas parece um animal, um pássaro. Então falou Rabi Meir é o seguinte: quando o próximo filho nasce, não se faz Pidyon Ben. Fala Rabi Meir, o primeiro que saiu, mesmo que parece um animal, é o Peterechem, é o que inaugurou o ventre. É o primeiro que saiu do ventre. Então não tem mais Pidyon Ben. Mas o próximo filho que nasce tem porção dupla da herança. Então a gente vai analisar isso melhor. Fala Chachamim, se esse primeiro que nasceu parece um animal, não é levado em conta. É como se nada nasceu. Então o próximo filho que nasce tem Pidyon Ben e também recebe porção dupla da herança. Continua a Mishnah, Maperet Sandal, o Shilha, o Shapir, Merukam, Merutze, Mechutav, Abba, Achala, Bechol, Anachala, Ben, Bechol, Kohen. Não vamos entrar nisso, não é o nosso assunto. O ponto aqui é: Veisa Kadat Achdechaye, Abba, Achala, Bechol, Anachala, Mihave. Pergunta então, fala o sábio. Tem que ser que esse primeiro filho que nasceu, que parece um animal, não vai sobreviver. Porque se ele vai sobreviver, por que o próximo recebe porção dupla da herança? O primeiro deveria receber. Então, se disse Rabi Meir que o segundo recebe porção dupla da herança, é porque esse primeiro não sobreviveu. Ele não sobreviveu ao parto até. Por isso, o próximo que nasce recebe porção dupla da herança. Então, o sábio quis trazer uma prova para o que foi dito antes, que quando a mulher dá à luz a algo que parece um animal, o pássaro não sobrevive. Amarava falava que não tem prova. Leolam de Chaye. Falava, pode ser que sobrevive sim. A pergunta é: se sobrevive, por que o próximo filho recebe porção dupla da herança? Falava, Veshane Atam de Amarkra Reshit Ono, Mishilibo Dave Alav. Yatzazé Shenibo Dave Alav. Falava o Passu, que menciona esse conceito da porção dupla da herança, tem a ver com o termo Reshit Ono. Ou seja, é o primeiro filho que o pai tem aninut, ele sofre se o filho falece. Agora, se nasce algo que parece um animal e isso falece, o pai não tem sentimentos para isso. Não sofre que isso faleceu. Normalmente. Então, ele não é Reshitono. Ele não conta com relação à herança. O próximo filho, que vai ser o primeiro filho normal, que o pai tem conexão sentimental, ele é o Reshitono. Ele recebe porção dupla da herança. Então, Valarava, mesmo que isso que parece um animal sobrevive, também o próximo recebe porção dupla da herança, porque o primeiro não é Reshitono. Então não tem prova para o que foi dito antes que não sobrevive. Ba'amine Rav Ada Barav Me'abai. Pergunta o sábio. Rabi Meir de Amar Be'ema Be'mei Isha Vlad Me'aleu. Adam Be'mei Be'ema Mai. Pergunta o sábio. Conforme Rabi Meir, se tem algo que parece um animal no corpo da mulher, tem a lei do feto, tem impureza do parto. O que acontece se tem um animal que tem um feto que parece humano? Será que é considerado animal ou é considerado humano? Qual a diferença na prática? A diferença é com relação à lei do Ben Pakua. Ou seja, a gente viu o Hulin, a gente sabe, se digamos, a gente abate uma vaca, a gente abre o ventre da vaca e tem um filhote lá. Esse filhote não tem que ser abatido, é um Ben Pakua. O abate da mãe serve para cacherizar o filhote. Agora, o que acontece se a gente abate uma vaca, abre o ventre dela e encontra algo que parece um ser humano?
será que isso é considerado um animal? Será que é considerado um ser humano? Digamos que isso falece. Será que não é kasher? Porque precisava do abate? Ou será que é proibido comer porque é um ser humano? É proibido comer carne humana? Então, podemos responder isso do que disse Rabi Yochanan. Damar Rabi Yochanan, Ashochet da Bema, Umatzah bad mutiona, Asura be'achila. Se a gente abate uma vaca, por exemplo, abre o ventre dela, encontra algo que parece um pássaro, é proibido comer isso sem abate. Então, agora quis falar a mesma coisa se o que parece é um ser humano. Isso que está no ventre da vaca parece um ser humano, também deve ser que é proibido comer. Não tem prova. Hatam lo prasot ika, velo parsa ika, achanei de prasot leika, parsa miaika. Esse passuco do Ben Pakuá, nesse caso que a mãe é abatida, isso permite o consumo do filhote. O passuco fala prasot e também parsa. Então, no caso do pássaro, ele não tem nada que se assemelha a um casco de um animal. As patas não tem nada a ver com as patas de um animal que tem casco fendido. Já o ser humano tem parsa, tem um pé e tem os dedos separados. Então, pode ser que Rabi Yochanan se refere ao pássaro. Abateram a vaca, por exemplo, encontraram um pássaro dentro, é proibido comer, porque esse pássaro não tem nada a ver com o passuco do Ben Pakuá. Lá o passuco fala uma frase de passagem, essa prasot, menciona a pata. Já, talvez, se abatem a vaca e encontram dentro algo que parece um humano, e isso falece depois, pode ser que é permitido comer, porque pode ser que é um animal, pode ser que também tem a lei do Ben Pakuá, porque tem algo que parece com um parsá de um animal. Então a Gemara fica na dúvida, não responde. Hoje não. Vachamim omrim kol she'en bo. Amar Rabi Baraba, Amarav. Vimos a discussão entre Rabi Meir e Chachamim bastante. O que acontece se a mulher dá à luz algo que parece um animal ou um pássaro? Fala Rabi Meir tem pureza do parto, fala Chachamim que não. Vamos entender melhor em qual caso eles se tratam. Fala o sábio, Akol modim gufotaish upanav adam adam. Fala Rav, todos concordam. Se o que nasceu tem o corpo que parece corpo animal, mas tem a cabeça humana, tem a lei do humano, tem pureza do parto. Gufo adam upanav taish velo klum. Se o corpo parece humano e a cabeça parece de um animal, não é um feto normal e suficiente e não tem pureza do parto. Então, em qual caso eles estão discutindo, Rabi Meir e Chachamim? É quando o rosto parece de um ser humano, mas um olho parece com um olho animal. Então, nasceu um bebê que tem um olho que parece com um olho animal, o outro olho não. Essa é a discussão. Rabi Meir omer mitzurat adam. Fala Rabi Meir, uma vez que parte do rosto parece humano, tem a lei do humano. Vachamim omrim kol tzurat adam. Fala Chachamim que não. Somente se todo o rosto parece humano, tem a lei do humano e tem a impureza do parto. Amrulo le Rabi Meir Baraba. Vaif chatna. Falaram os alunos para Rabi Meir Baraba. Tem uma breta que fala o contrário. Rabi Meir omer kol tzurat. Vachamim omrim mitzurat. Ou seja, explicando essa breta. Conforme Rabi Meir, se o que nasceu da mulher tem um órgão no rosto que parece humano, tem a impureza do parto. Conforme Ramim, mitzurat, ou seja, que se metade do rosto parece humano ou mais, é considerado humano e tem a impureza do parto. Se não tem metade do rosto que parece humano, tem menos de metade, então não tem a impureza do parto. Não como foi dito antes. Amaleu e Tânia Tânia. Falou Rabi Meir, se vocês têm uma breta assim, sigam essa breta. Então tem duas versões da discussão entre Rabi Meir e Chachamim. Uma versão fala que conforme Chachamim, somente se todo o rosto parece humano tem a impureza do parto. Conforme a segunda versão,
Se metade do rosto parece humano, tem a impureza do parto. Menos, não tem. Amar Rabbi Baraba, Amar Rabbi Yochanan falou sábio. Metzach, Vagvenim, Veinaim, Velesatot, Vegabot Azakan. Atiu Kulam Kecha. A primeira opinião sobre Chachamim fala que também a testa, as sobrancelhas, os olhos, as bochechas, o queixo tem que parecer com o humano para ter a impureza do parto, conforme Chachamim. Rava Amar Hassa, falou Rava em nome do sábio, Metzach ve'agavan ve'ain ve'aleset ve'gabat azakan atiu kulam keachat. Fala o outro sábio que não, se metade do rosto parece com o humano, tem a impureza do parto. Menos do que isso não. Veloplik não tem nenhuma discussão. Tem duas versões de Chachamim, como a gente falou antes. Aqui mandamar kol tzurat, aqui mandamar mitzurat. Então, Meitre, pergunta. Tzurat panim shamru afilu partzuf echad min apartzufim. Chutz min haozen. Fala essa braita. Para ter a impureza do parto, tem que ter, aparentemente isso que a braita vai falar, tem que ter um órgão humano. Então, parece aqui que se todo o rosto parece animal, tem um órgão que parece humano, com exceção da orelha, a orelha não conta, tem um olho que parece humano, por exemplo, tem impureza do parto. Assim que parece. Então, isso vai como Chachamim, mas não é como a gente falou antes. Amarabai, Kitania Ilake, fala Abai, essa breita vai como Chachamim. E tem duas explicações. Uma explicação é que é mandamar kol tzurat, ou seja, se todo o rosto parece humano, tem a lei do humano, tem a impureza do parto. Se tem um órgão que parece animal, não tem a impureza do parto. Isso é uma explicação. Como a versão que fala que tudo tem que parecer humano. Kol tzurat. Vem bem, tem uma outra explicação. Leolam que mandamar mitzurat. Uma echad. Outra explicação é conforme a outra opinião que diz que metade do rosto tem que parecer humano. Aí falou a Braita, Partzuf echad min apartzufim não é um órgão do rosto, é uma metade. Se uma metade parece humana, tem a lei do parto do humano e tem a impureza do parto. Menos do que isso não. Então tem duas formas de explicar essa Braita, conforme as duas versões. Isso fala que paramos aqui por hoje. Amanhã vamos ver mais sobre isso. Situações que a mulher dá à luz algo que não parece normal. Qual é a lei disso? Com muito mais. Amém.